Aleluia, aleluia, meu Deus. O elenco do Botafogo voltou a treinar e a gente pode voltar a falar de futebol. Olha, faz tempo. Já tava dando no saco esse negócio de qual o assunto de hoje, qual a pauta, Gervásio? E hoje? Já tava difícil, né? Agora vamos falar de jogo, vamos falar de treinamento, vamos falar aí desse Botafogo que tá se preparando e tem, de certa forma, um trunfo em relação ao seu rival no sábado. É claro, o maior trunfo é o trunfo técnico, né? Você é o líder do campeonato, você vai enfrentar uma equipe que está lá embaixo. Então esse é o maior trunfo para o Botafogo. É o trunfo de ter jogadores melhores. E o Corinthians vem, inclusive, com uma série de problemas aí para esse jogo de sábado. Tem uma agenda muito mais complicada do que a do Botafogo, mas a gente vai trazer aí como é que foi esse retorno do Botafogo às atividades e como é que vai ser a preparação para esse jogo importantíssimo de manutenção de liderança sabadão contra o Corinthians. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Vocês já estão ligados que a nossa parceira Golcase está sempre trazendo promoções maneiríssimas para você que curte o canal Gigante Glorioso. E agora eles estão lançando a linha Fire. Se você entrar lá no site da Golcase, além daquelas capinhas maravilhosas que você pode personalizar, tem a camisa nova do Botafogo, tem diversos modelos para você adquirir na Golcase com o nosso cupom GOLGLORIOSO. Claro, vai estar o QR Code aqui na tela e o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas se liga, dá uma olhada nessas estampas da linha Fire, linha nova do Botafogo. Tá muito maneiro, muito bem feito, material, acabamento incrível, incrível. Claro, deixa a tua água geladinha, sua bebida geladinha. Olha só esse aqui, cara, tem uns detalhes aqui que não sei se dá pra vocês perceberem aí, mas tem uns relevos aqui. É realmente uma qualidade absurda, qualidade premium que só a Golcase traz pra vocês. Mas vocês podem adquirir com o nosso cupom GOLGLORIOSO, então não perde tempo, entra lá no site da Golcase, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Quero agradecer a moral de vocês aqui. Semana sem jogo do Botafogo, difícil, né? A gente fica com aquela saudade. Ah, meu Deus, quando é que eu vou ver o Luiz Henrique jogar, mas com a camisa certa, né? Com a camisa preta e branca. Quando é que eu vou pro Newton Santos, viver aquela emoção com a torcida alvinegra? Até bate saudade mesmo, né? Bate saudade. Agora, é o seguinte, Botafogo hoje retornando aos trabalhos, ainda bem, né? Preparando-se para Campeonato Brasileiro, Libertadores. Setembro não vai ser a maratona que foi em agosto, né? Muito por conta de o Botafogo não estar na Copa do Brasil e não ter nenhuma partida atrasada. Algumas equipes envolvidas em várias competições e com jogos atrasados terão aí mais dificuldade, né? Não é o caso do Botafogo, que vai ter um setembro até tranquilo em relação ao espaçamento entre jogos, todavia um setembro de muitos desafios. Afinal de contas, a permanência na Libertadores está em jogo e, é claro, a liderança do Campeonato Brasileiro, permanecer no bloco da frente do Campeonato Brasileiro, isso é primordial. Para isso, o primeiro jogo agora contra o Corinthians sábado ganha muita importância. Antes de falar do retorno aos trabalhos, de quantos jogadores aí novos a gente pode ver nessa atividade de segunda-feira, né? Além do Vitinho, do Alex Telles, que vai ter a apresentação, a coletiva aí agendada, do Adrielson. Nós temos também, como eu falei para vocês ontem, o Júnior Santos voltando a fazer algumas atividades com o grupo nessa segunda-feira, atividades na transição, tá? Uma transição, como eu falei ontem, que será gradativa, nada forçada, até porque a coisa está funcionando no Botafogo, e a gente não vai ver, é claro, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também está em ritmo de treinamento, ritmo de jogo, ritmo intenso. Foi um dos jogadores que não descansou, né? O Botafogo aí tem alguns jogadores que não descansaram, estão treinando, não tiraram folga. O caso do Savarino, o caso do Bastos, do Gatito Fernandes e do Luiz Henrique, que vão se enfrentar amanhã, né? Gatito Fernandes versus Luiz Henrique nesse Paraguai e Brasil. Mas tem aí a boa notícia do Júnior Santos fazendo essa transição e dos novos jogadores. Inclusive até para a gente começar a pensar nesse time contra o Corinthians, né? Tá muito cedo, muitos jogadores vão se conhecer hoje, ou se reconhecer hoje. Caso do Alex Telles, né, que chegou ao Rio de Janeiro, estava jogando, mas obviamente o fator físico está atrás dos outros, sem dúvida nenhuma. Mesmo que estivesse jogando, é um futebol diferente, a gente sempre fala isso aqui, né? O futebol árabe, o futebol brasileiro, o ritmo de jogo, a pegada, é tudo diferente. Então ele vai ter que se
adaptar. O corpo do Alex Telles vai ter que se readaptar, né? Como está sendo com o Alan, como foi de uma forma mais rápida com o Igor Jesus, enfim. E aí o Botafogo, de certa forma, ele tem uma certa vantagem. Além de ser o Botafogo e do outro lado estar o Corinthians, né? Botafogo, uma equipe cheia de qualidade, de predicados, uma equipe que está engrenando na temporada de novo, né? E que durante todo o Campeonato Brasileiro, toda a Libertadores, esteve ali sempre performando, se não tão bem, mas os resultados sempre vindo. Desde o início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está ali no bloco da frente, e desde que começou a Libertadores, o Botafogo passou por um momento de instabilidade e logo recuperou-se com a classificação até antecipada, com uma rodada de antecedência, diferente do Corinthians, que vive aí um inferno astral, não só na temporada de 2024, mas já há algum tempo. Mas é aquele inferno astral que dá para levar. O Corinthians, por incrível que pareça, está em 3 competições, e o Botafogo não. Aí a gente vai comparando, né? Mas como é que o Corinthians conseguiu chegar até as quartas de final? Bom, o Corinthians também teve um caminho, e aí é sorte, né, galera? É sorteio, não é isso? O Corinthians teve um caminho melhor do que o do Botafogo na Copa do Brasil. Enquanto o Corinthians pegou o Grêmio, uma equipe que também está ali embaixo, né, sufocada, o Botafogo foi pegar o Bahia, uma equipe um pouco melhor. Mérito do Corinthians de passar. Tá lá nas quartas de final enfrentando o Juventude. Ou seja, o Corinthians pode até chegar à semifinal, porque deu sorte no sorteio. E o Corinthians joga a Copa Sul-Americana, que em termos técnicos é inferior à Libertadores da América. Mas tá lá, perdeu para o Bragantino, conseguiu a vaga nos pênaltis, está nas quartas de final da Sul-Americana. Então a agenda do Corinthians, a tabela não, a agenda do Corinthians é quarta-feira agora, jogo decisivo. Jogo em casa contra o Juventude, tendo que reverter uma vantagem de 1 gol. Beleza, não tem nada catastrófico aí, né? Pode acontecer. Depois Botafogo no sábado. Para na outra semana, jogo decisivo, primeira partida de Copa Sul-Americana. O Botafogo tem esse trunfo, né? O Botafogo está com a semana inteira para poder se reajustar, para poder trazer esses novos jogadores para o entrosamento, para afinar ainda mais a sintonia entre o Thiago Almada. Eu acho que é o que está faltando ali para o Botafogo ficar muito bom, não está só bom, né? Ficar muito bom, é afinar a sintonia do Thiago Almada com o setor ofensivo. Thiago Almada que fez boas partidas, mas nas últimas não foi tão decisivo. E ele veio para ser decisivo. Veio para dar aquele toque de decisão. Ainda, ele está lembrando muito o Luiz Henrique no início, né? O Luiz Henrique que não estava bem, e mesmo não estando bem, né, não sendo o Luiz Henrique, ele conseguia ainda ser decisivo, com passes, um gol contra o Universitário, gol contra o Flamengo no Maracanã. É o Thiago Almada. O Thiago Almada ainda consegue, com um passe, né, mudar um jogo. De construir uma armação da zaga ali na defesa. Mas está faltando mais, né? A gente quer mais do nosso Almada, e essa semana de treinamento pode ser muito boa para isso, além do que o Botafogo tem aí uma vantagem sobre o Corinthians em termos de agenda. E aí vem a pergunta, né? Guilherme, Corinthians será que vai poupar contra o Botafogo? Poupar? Olha, seria uma loucura completa do Corinthians. Porque acho que muito mais importante do que você, claro, ser campeão é ótimo. Mas olhando para a realidade do Corinthians hoje, ser campeão da Copa do Brasil me parece uma quimera. Um sonho impossível. Me parece. Olhando para a Sul-Americana, me parece muito difícil. Qual é a meta do Corinthians nessa temporada? Não cair para a Série B. Acho que essa é a principal meta do Corinthians. Não ser rebaixado. Então, por mais que tenha partidas decisivas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e no meio desses 2 jogos, um jogo contra o Botafogo no Newton Santos, em que muitos também dão como muito difícil de o Corinthians conseguir alguma coisa e tal, eu acho que o Corinthians não tem como poupar. É impossível de o Corinthians poupar. Agora, já vai ter desfalques importantes, né? Já tem desfalques importantes, jogadores suspensos, jogadores expulsos, né? O caso do Yuri Alberto, por exemplo. Então já tem problemas suficientes. Se for poupar, aí o Botafogo, é claro, agradece. Imagina, o time é ruim não poupando, com todo mundo jogando, imagina poupando. Enfim, é dentro de campo que a gente resolve. Mas que o Botafogo
chega no sábado com muito mais lastro para poder fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado diante do Corinthians, isso chega, é claro, e vai estar pressionado para isso. Eu fico por aqui. Mais informações chegando aqui no nosso canal Gigante Glorioso. É claro, a gente traz para vocês em primeira mão. Beijo grande no seu coração, excelente semana. Saudações alvinegras. Fui.